Se você acha que Piratas do Caribe é só os filmes e a atração da Disney, esse vídeo é muito especial pra você. Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo no canal e torço pra dar uma boa visibilidade, né? Os livros de Piratas do Caribe. Pois bem, há muito tempo que eu venho falando sobre livros de Piratas do Caribe, livros de Piratas do Caribe, livros de Piratas do Caribe, e muitos de vocês vêm me questionar, tá, mas quais livros são esses? E uma coisa que tem que ser bem pontuada é que existem livros e existem livros. Ah, mas o que é isso? Existem histórias. Não entendi ainda. Pois bem, existem as histórias canônicas de Piratas do Caribe e existem as histórias baseadas em Piratas do Caribe. As histórias canônicas são aquelas histórias, são aqueles livros e tudo mais, que realmente fazem parte da saga, que a própria Disney veio ao público e disse: este livro faz parte da saga, o que tem simplesmente o selo Disney. Em contrapartida, existem as fanfics, certo? Aquelas que não são canônicas. O que é uma fanfic? Uma fanfic é uma história que você, fã, acaba elaborando baseado no filme, baseado em um personagem, baseado em alguém que tem algo próximo do personagem. E desde já eu gostaria de dizer que esses livros que eu vou falar são canônicos. Caso você não queira algo canônico, caso você queira participar de uma criação de personagem, uma criação de uma história baseada em Piratas do Caribe, fica até o final que eu vou indicar pra você uma comunidade. E considerando que não são poucos livros de Piratas do Caribe, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Por mais que o Jack não seja o protagonista, o personagem principal nos 3 primeiros filmes, já fiz vídeo sobre isso, existe um certo costume de puxar as histórias de Piratas do Caribe para o Jack. E com os livros não foi diferente. Assim que foi lançado Piratas do Caribe 1, iniciou-se uma saga de livros. Mais precisamente, 4 livros foram lançados. E o título desses livros: Piratas do Caribe, Jack Sparrow. Esses são os livros principais que eu acabo falando, que foram produzidos 13, mas vieram só 8 para o Brasil. E mesmo esses 13, eles ainda são subdivididos em grupos, certo? Então existe o primeiro conjunto, a primeira aventura, que é dividida nos 4 primeiros livros: Uma Tempestade se Aproxima, O Canto das Sereias, Caça ao Pirata e A Espada de Cortês. Nesses livros em questão a gente é apresentado ao Jack, muito novo, e ele em questão acaba conhecendo diversos colegas, digamos assim. Tem o Jack, a Arabella, o Fitzwilliam P. Dalton III, guarda esse nome, o Tumen, o Jean, a Constance, entre diversos outros personagens que vão sendo apresentados. A história vai se desenrolando, tem várias histórias, várias tramas nesses 4 livros, e finaliza os 4 livros com eles vencendo e indo levar um amigo deles para o local onde esse amigo era, onde ele morava anteriormente. Então, finalizando esses 4 livros, iniciam mais 3 livros, não 4, 3 livros, que no caso é A Idade de Bronze, Prata e A Cidade de Ouro. A trama principal desses 3 livros, ainda continuando aquela lá, ela gira em torno deste objeto, certo? Que eu já fiz um vídeo aqui explicando certinho sobre ele, mas que mais precisamente é um medalhão, onde ele acaba transformando tudo que ele encosta em bronze, prata ou ouro, dependendo da pedra que você colocar ali, e tem que ser a pedra certa. No fim desse 7º livro, no caso, no fim do A Cidade de Ouro, acontece uma questão que o grupo se separa. O Jack fica com uma parte e a outra parte vai embora. Perdão pelo spoiler, mas é necessário para dizer que no 8º livro, o último que veio para o Brasil, nós nos deparamos com o Guardião do Tempo, que é o nome do livro em questão. Nesse livro em questão a gente descobre que o Davy Jones ele está interessado em um objeto que está, digamos assim, na família do Fitzwilliam, que no caso é o seu relógio de bolso. Acontece que o relógio do Fitzwilliam, sem que ele saiba, ele controla o tempo. Ele pode parar, ele pode avançar, ele pode voltar. Essas idas e vindas que o tempo acaba fazendo, acaba nos levando para o 9º livro, no caso, A Dança das Horas. Que eu não vou dar spoilers do livro em questão, mas digamos que essa mexeção de tanto mexerem no relógio acaba fazendo com que até mesmo dinossauros voltem para os dias de hoje, ou no caso, para a época dos piratas. Então nós tivemos aquela primeira quadrilogia, depois a trilogia, agora essa dupla de livros, no caso, que falam sobre a questão do tempo, e
aí nós entramos na reta final. Após essa aventura com dinossauros e o tempo e tudo mais, nós somos levados à continuidade, que no caso acontece no livro Os Pecados do Pai, onde nós vemos pela primeira vez, digamos assim, uma melhor construção do Capitão Edward T, o pai do Jack. Nesse livro também que a gente acaba vendo pela primeira vez o James Norton, o pai do James Norton, o Joshua Gibbs, e nós descobrimos que o Fitzwilliam, alerta spoiler, acabou traindo os piratas e estava fazendo com que a marinha conseguisse seguir o Jack. O Jack consegue fugir com o pai dele, tá tudo dando certo e a gente acaba chegando nos 3 últimos livros. No livro O Auge de Poseidon, ou O Pico de Poseidon, nós somos apresentados a um personagem que em Piratas do Caribe 2 e 3 teria uma certa participação. No caso, o Bootstrap Bill Turner, que nesse livro em questão ele foi só classificado como o Bill. O Bill e o Jack têm diversas aventuras, se eu não me engano, eles acabam até tendo aventuras com uma certa ilha de pessoas que acabam se alimentando da carne de outras pessoas, se é que você me entende de quem que eu tô falando. Pelegostos. Eles conseguem fugir dali e eles acabam indo parar num local que é dominado por sereias. As aventuras desse livro acabam finalizando, nós somos apresentados a um livro em questão, no caso, Os Novos e Ousados Horizontes, onde o Jack tem uma batalha... Eu vou deixar só a capa aqui pra você ter uma ideia, certo? Onde o Jack acaba, entre aspas, finalizando esta primeira parte, essa saga. E após todos esses livros, pra quem acha que simplesmente acabou, não, eu falei que eram 13, até agora foram 12. E o 13º livro é nada mais, nada menos do que o Conto de Bill Turner, onde conta ali a história dele e tudo mais, e além disso, conta algumas outras pequenas histórias, digamos assim, que poderiam estar impactando futuramente na saga. Tá, e depois desses 13 livros, bem, a gente é levado a um livro que, de início, ele não foi escrito por pessoas da Disney, mas que os próprios diretores acabaram classificando esse livro como canônico. E sim, finalmente nós entramos no livro O Preço da Liberdade, ou The Price of Freedom, que eu tanto falei aqui no canal, até mesmo na história sobre o Jack. O Preço da Liberdade, ou The Price of Freedom, mostra o Jack se redimindo. Ele deixa de ser pirata, ele vai trabalhar para a Companhia das Índias Orientais, logo depois, do meio pro fim, de 2/3 pro fim, ele acaba novamente se tornando pirata, tendo seu navio queimado e sendo trazido de volta esse navio por Davy Jones. O Davy Jones acaba trazendo o navio de volta, acontece todas aquelas histórias que eu já contei mais uma vez. Clica no card aqui que você vai ser direcionado para a história do Jack, onde eu conto sobre isso. E aí, finalmente, o Jack tem o Pérola Negra. No fim desse livro em questão, fala que o Jack finalmente é o Jack Sparrow, ou o Capitão Jack Sparrow, que ele é o capitão do Pérola Negra, e que ali ele tem 13 anos para servir como o capitão do Pérola, antes que o Davy Jones venha pegar a sua parte no acordo, certo? Mas acontece uma questão que... vai refletir mais lá na frente. Acontece que a tia Dalma acaba precisando da ajuda do Jack e do seu ajudante, digamos assim, porque logo depois desse livro, o Jack acaba contratando o Barbossa para ajudar ele. Então o Jack e o Barbossa, junto com outros lords piratas, acabam indo atrás de alguns frascos que acabariam auxiliando a tia Dalma. Essas aventuras que o Jack acaba fazendo com o Barbossa e tudo mais, acontecem logo nos primeiros meses, no primeiro ano, digamos assim, que o Jack está sendo capitão do Pérola Negra. No caso, são 6 livros que contariam essas aventuras, que futuramente eu posso estar trazendo quando eu tiver maior contato com ele. No caso, esses livros são Piratas do Caribe, Lendas da Corte da Irmandade. Todos eles têm esse título, e aí depois o subtítulo. No caso, Caribe, A Ascensão do Leste, A Maré Virando, Águas Selvagens, O Quarto Estado e Dia da Sombra. Todos esses livros até agora se passam antes mesmo de Piratas do Caribe 1, perceba? Então a história antes é bem maior do que a gente pensava. E logo depois dessas aventuras e tudo mais, o que acontece? O Barbossa vem e trai o Jack. Após o Barbossa acabar traindo o Jack, tem toda aquela questão da maldição e tudo mais, mas existe uma situação que o Barbossa, ele sempre foi fissurado pela fonte da juventude. E isso mesmo antes de Piratas do Caribe 4, quando a gente vê ali toda aquela vontade dele. Não, antes disso ele já era muito fissurado por isso. E acontece um evento onde ele acaba encontrando um garoto, onde ele acontece algumas aventuras. E esta história, no caso, não é nem um livro, mas é uma história dentro de uma revista que foi distribuída a partir de 2011 sobre Piratas do Caribe, só que acontece antes de Piratas do Caribe 1. Essa história, no caso, se chama O Presente Grego e fala sobre uma aventura que o Capitão Barbossa teve com uma certa lenda grega, certo? Uma lenda ali da mitologia grega. Eu pretendo trazer principalmente porque finalmente eu consegui encontrar essa revista e ela tá pra chegar em breve. Daí acontece essa aventura do Barbossa, no Pérola Negra e tudo mais. Acontecem as aventuras de Piratas do Caribe 1,
Piratas do Caribe 1 também possui uma HQ, que conta ali exatamente a história do filme, então é só o filme transformado em HQ. Entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2 estavam sendo planejados algumas HQs também, mas que não foram lançadas na época, mas sim foram lançadas agora, muitos anos depois do lançamento de Piratas do Caribe 2. Nesse caso seriam, se eu não me engano, 8 ou mais revistas que contariam o que aconteceu entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2. No caso, o que aconteceu com a Ana Maria, que tem vídeo aqui que eu falo sobre, certo? O que aconteceu com o James Norton. No caso, a última HQ trataria sobre o tal furacão, que eu também já trouxe vídeo sobre isso, o link vai estar aqui na descrição. E nesse caso mostraria o que aconteceu com os personagens, quais foram as aventuras entre Piratas do Caribe 1 e Piratas do Caribe 2. Só que quando foi lançado, só conseguiram lançar 5 edições. E essas 5 edições só porque não fez tanto sucesso quanto eles estavam esperando. Aí vem a questão, né, Disney? Se tivesse trazido pro Brasil, talvez desse de fazer mais sucesso. Só que fica nessa de sempre lançar as HQs, os gibis, as histórias, os livros lá pra fora. A gente aqui fica chupando o dedo, não se dá bem. Se tivesse lançado pra cá, talvez desse. Em Piratas do Caribe 2 e Piratas do Caribe 3, também cada um possui a sua HQ própria, onde cada um tem as aventuras, certinho, tudo documentado em HQ. Mas uma coisa que poucos sabem é que durante Piratas do Caribe 2 e Piratas do Caribe 3, uma outra pessoa, um personagem ali da saga, estava escrevendo o seu diário. Todas as aventuras, tudo que acontecia, ele estava escrevendo. E isso é nada mais, nada menos do que o Diário Secreto de Ragged, aquele que tem o olho de madeira, sabe? Então ele conta ali as histórias que aconteceram a bordo do Pérola Negra, o que ele fez, o que ele não fez, como ele se comportou, o que ele sentiu e tudo mais. Mais uma vez, esse livro só saiu lá pra fora. Mas daí acaba Piratas do Caribe 3, existe ali todo um espaço entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 4. Piratas do Caribe 4, se eu não me engano, tem HQ também, só que eu nunca encontrei. E aí nós chegamos nos últimos livros, certo? Piratas do Caribe 5 possui uma HQ, possui uma história em quadrinhos sobre a saga. Existe o livro roteiro sobre a saga, que também é uma novelização do filme. E, além disso, assim como teve do Ragged, o diário do Ragged, existe o diário de Carina Smith, onde a brilhante estrela do norte acaba falando sobre como era a sua vida, tanto com os piratas, quanto a sua paixão pela astronomia e além disso. E esses são, digamos assim, os principais livros sobre a saga Piratas do Caribe. Como você percebe, não são poucos os livros. O problema é que poucos deles vieram para o Brasil. Mas lembrando, esses que eu falei não são todos, certo? Não são todos os canônicos. Existem ainda alguns outros pequenos que foram lançados dentro de revistas. A própria Salvat, tempos atrás, em 2011, lançou uma série de fascículos onde você aprendia a montar o Pérola Negra. E dentro desses fascículos também tinha histórias sobre os personagens, mas que infelizmente eu ainda não tenho todo. Mas aí vem a questão. Esses são as histórias canônicas. As histórias que fazem interferência no livro, quer dizer, as histórias que fazem interferência no filme. Mas talvez você goste de inventar sua própria história sobre Piratas do Caribe. E por isso eu gostaria de estar falando sobre uma comunidade que eu participo no Amino, chamada Piratas do Caribe. Nessa comunidade em questão você pode estar se transformando num pirata, fazendo ali a sua ficha, se transformando em um e participando de um RPG. Certo? Uma forma de atuar entre os personagens ali. Tem tanto personagens do filme, quanto personagens de outros filmes, ou até mesmo personagens inventados. Vai de você, o seu gosto. Você só não pode repetir pirata, certo? Se tem um Hector, não pode ter 2 Hectors. Se tem um Barba Negra, não podem ter 2 Barbas Negras. Deixa quieto. Entendeu? Mas assim, no Amino existem diversas comunidades, cada uma de um jeito diferente, cada uma com pessoas diferentes, é claro, e a que eu participo é a Amino Piratas do Caribe, só isso. Caso você queira participar da que eu participo, tá aqui na descrição o link para a comunidade, certo? Você vai lá, faz a ficha, entra, não paga nada. E antes que alguém venha perguntar, isso não é uma publicidade. É porque eu faço parte disso e logo eu gostaria de estar conversando com pessoas que me seguem lá também, certo? Então, caso você queira participar dessa comunidade, mais uma vez eu convido. Clica no link que tá aqui na descrição, Amino Piratas do Caribe, e vai lá. Vai pelo link, não tenta procurar. E esses foram os livros de Piratas do Caribe e a comunidade de Piratas do Caribe, certo? Lembrando, se quer participar daqui eu participo, link na descrição aqui, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E até o próximo dia em que eu posso trazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre cada um dos livros, ou até mesmo no dia em que eu vou ler para vocês o presente de grego que tá pra chegar aí, eu tô querendo trazer para vocês. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo
ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai alegar. Só pra quem ficou até essa parte, eu sou o Hector Barbosa lá.